Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Vamos lá, 2 Coríntios 12, no verso 7 a 10. O espinho na carne. Glória a Jesus. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, amor. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Aqui Paulo fala sobre a espinha na carne. Ele teve um momento que foi arrebatado, foi até o terceiro céu. E de lá chegou até num paraíso. E no paraíso ele ouviu palavras que não era apropriado para o homem ouvir. Então, segundo ele fala que os mensageiros de Satanás colocaram nele um espinho na carne para que ele não se exaltasse por causa do que ele ouviu no paraíso. E ele disse que orou 3 vezes a Deus para que Deus lhe tirasse aquilo. Mas Deus respondeu, disse que a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí que tá. E então, desde ali, ele preferiu descansar no Senhor e não voltou mais a pedir para que Deus lhe tirasse aquilo, porque Deus já disse que a minha graça te basta. O que quer dizer conosco hoje? O que Paulo fala? Que ele fica feliz, ele se tranquiliza nas fraquezas, porque nas fraquezas onde Deus trabalha. É nas fraquezas, é nas situações difíceis que Deus trabalha. Porque quando nós não temos nada para nos queixar, às vezes não procuramos a Deus. Quando não tem nada, esse tempo, muita gente às vezes vão na igreja porque precisam de uma cura. Vão na igreja porque alguma coisa. Então, se você não estiver sentindo nada, não vai querer procurar a Deus. Por isso que fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. E eu queria falar para os cristãos, aqueles que buscam a Deus, mas se deparam com cada situação difícil. Se gloria assim nas situações difíceis, porque é aí onde Deus vai trabalhar. É aí onde Deus vai te acolher, vai te abraçar. Quando há situação difícil, perseguição, isso faz parte. Jesus passou por isso. Muita perseguição, ele é filho de Deus, passou por essa terra, ele curava, fazia tudo, fazia milagre. Mas mesmo assim ainda lhe perseguia. Isso por quê? Porque o poder de Deus trabalha nessa situação mais difícil que você está frito. E é aí que Deus entra em ação. Vamos buscar a Deus. Mesmo a situação mais difícil é onde você tem que buscar mais. Tá sem saída é onde você tem que buscar mais. Quando estou mais fraco, mais forte estou. Nós temos que se sentir fracos, sim. O inimigo sempre vai tentar para te tirar da presença de Deus. O inimigo vai se levantar para que você venha voltar atrás e dizer: não consigo. Mas o seu Deus te diz: eu sou o dono, a minha graça te basta. A minha graça te sustenta.
A minha graça te levanta. Para você, talvez que está doente, que precisa de uma cura, você pede nada. Mas Deus te fala que a minha graça te basta. Apenas descansa em Deus. Apenas Deus quer que você descanse e verifica toda hora. Pai, porque Ele já sabe o que está acontecendo contigo. Mas Deus só quer que descanse nele. Que apenas só diga que a sua graça me basta. Estou passando por situação difícil, mas a sua graça me basta. Assim como aconteceu com Paulo. Paulo curava, ressuscitava morto, fazia tudo, mas foi posto uma carne num corpo dele em que ele não podia tirar, mesmo com a oração dele, mesmo pedindo, não conseguiu. Por quê? Porque Deus disse: a minha graça te basta, para que não se exaltasse, que não, já estou bem, ninguém quer. Então esse é o trabalho do inimigo, querer nos levar para baixo. Mas nós sempre vamos dizer: a graça de Deus é tudo. A graça de Deus é tudo, a graça de Deus é tudo. Não vamos desistir da nossa fé, vamos continuar na fé de que Deus está no controle de tudo. Grandioso és tu, Senhor, te agradecemos, te louvamos, Pai. Obrigada por tudo e perdão por nossas falhas, perdão por tudo, Senhor. Gratidão, Senhor Pai Santo, que a sua graça nos acompanhe, que a sua graça nos sustente, que a sua graça nos dê força, que a sua graça venha nos sustentar, mesmo nas situações difíceis, que a sua graça venha cuidar de tudo, Pai. Cuida, Pai Santo, de quem está na situação difícil, de perseguição, de doença, de necessidade, que o Senhor esteja aí dizendo que a minha graça te basta. Porque é aí que quando nós colocamos que Deus está no controle de tudo, que a graça dele é tudo, que nós ficamos mais tranquilos, mesmo estando numa situação difícil. Misericórdia pela vida de cada um, pela população, pelo seu povo. Te agradecemos e te louvamos, Pai, entregamos tudo em suas mãos, descansamos na sua graça, o dono de tudo, Pai, que fez o céu e a terra, tudo que há nela. Obrigada, Jesus, nosso advogado fiel, nosso intercessor que está sempre nos guiando. Obrigada, Espírito Santo, por nos acalmar, por nos guiar, por dizer que está tudo bem, vai dar tudo certo. Obrigada, Deus, obrigada. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. Pão nosso de cada dia me dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nos perdoamos defendido. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, pois teu reino, poder, a glória para sempre. Amém. Glória a